Então, olá, pessoal. Nesse seminário, vamos introduzir e discutir as extensões do modelo padrão via acoplamentos anômalos de gauge. Esse aqui segue o meu contato para quem posteriormente quiser escrever alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Então, vamos lá, iniciar. Então, esse seminário está organizado da seguinte maneira. Inicialmente, eu vou fazer uma apresentação e contextualização desses acoplamentos anômalos de gauge, e também um pouquinho do modelo padrão, principalmente da teoria eletofraca, ou seja, como que eles estão contextualizados no modelo padrão e como generalizações, teorias efetivas ou testes de precisão do próprio modelo padrão, e introduzir as diversas categorias desses acoplamentos. Num segundo tópico, entrar num caso muito particular, que são os acoplamentos anômalos neutros, que são interações entre fótons e zero. Em seguida, a gente vai mostrar quais são os efeitos quando a gente coloca um campo eletromagnético externo no contexto desses acoplamentos anômalos. E, por último, as conclusões e possíveis perspectivas de continuação do trabalho. Então, antes de começar a falar propriamente dos acoplamentos anômalos, vamos discutir um pouquinho do modelo padrão e as previsões e as questões em aberto que ainda continuam. Por exemplo, o modelo padrão, ele previu as propriedades dos bósons W+, W- e Z0. Por exemplo, as relações entre as massas do W e do Z não são completamente independentes, existe uma relação entre elas. Isso foi proposto pelo modelo padrão e depois checado experimentalmente. As massas desses bósons e como que elas são geradas via mecanismo de Higgs. O Z0 também ele foi previsto, existiria uma partícula massiva neutra, que posteriormente foi descoberta e é o Z0. A segunda que a gente destaca aqui também é a existência de correntes neutras, ou seja, você ter partículas, por exemplo, elétrons interagindo, trocando o Z0, o Higgs, além do fóton. Então, essas correntes neutras envolvendo esses bósons vetoriais massivos, isso também não era algo da época, mas que foi previsto depois observado nos aceleradores. Em seguida, eu destaco a previsão da terceira família de quarks, também isso devido à matriz de Kabibo, Kobayashi e Mascal. No fundo, para você acomodar a simetria a violação de CP, na verdade, violação de C é a simetria de conjugação de carga, e P é a simetria de paridade. Se sabia experimentalmente que havia violação de CP nas interações fracas. E para você acomodar essa violação, precisaria introduzir novos quarks, que foram o top e o bottom. Essa terceira família foi prevista nesse sentido de acomodar a violação da simetria CP, e posteriormente se verificaram que, de fato, esses quarks existiam não livres, mas de maneira indireta. Também destaco aqui a questão da liberdade assintótica, ou seja, a interação nuclear forte, quando você vai para altas energias, a interação ela se torna assintoticamente fraca, ou seja, a constância de acoplamento fica fraca, permitindo que a gente faça cálculos perturbativos. Isso ocorre muito na interação nuclear forte. E existem outras previsões, mas, além disso, tem algumas questões que ficaram em aberto.
Por exemplo, eu destaquei 5 delas, mas existem muitas outras. A primeira que se coloca aqui é a hierarquia de Gauge, ou também o problema da naturalidade. No fundo se você vai calcular as correções quânticas à massa do Higgs, devido aos bósons vetoriais, aos quarks, aos fermions, até o próprio Higgs, você vai observar que há uma divergência muito grande. Você acaba não tendo o controle dessas correções quânticas. E aí costuma dizer que a teoria perdeu a naturalidade, no sentido em que a gente imagina quando tem uma teoria clássica, as correções quânticas a essa teoria são muito pequenas, mas isso não acontece com a massa do Higgs. As correções quânticas divergem e você não tem esse controle. Isso é um dos grandes problemas do modelo padrão, né? Você não tem... precisa ter alguma teoria além do modelo padrão que consegue controlar essas correções quânticas à massa do Higgs. Uma segunda questão é a própria massa do Higgs. O mecanismo de Higgs explica a geração de massa para outras partículas, mas o modelo padrão não explica a origem e o valor da própria massa do Higgs. É um parâmetro que você coloca à mão. Esse é um problema também do modelo padrão. O terceiro é a questão da simetria entre matéria e antimatéria. O modelo padrão não explica a razão de ter sido produzido mais matéria do que antimatéria no universo primordial. Ou seja, hoje a gente sabe que predomina a matéria. E fica essa discussão, qual mecanismo está por trás disso? A outra que eu destaco é a matéria e energia escura. Ou seja, o modelo padrão, ele explica apenas 4% da matéria e energia que a gente conhece do universo. Mas se você for analisar algumas observações cosmológicas, por exemplo, os dados de supernova, flutuações de temperatura, rotação de curvas de estrela, existem algumas coisas que o modelo padrão não consegue explicar. E a gente teria mais ou menos a seguinte porcentagem. 4% é a matéria que a gente conhece, que é descrita pelo modelo padrão. 26% seria o que a gente chama de matéria escura. São essencialmente partículas neutras que participam da interação gravitacional e interagem, têm uma interação fraca com as partículas do modelo padrão. E os outros 70% seriam energia escura, uma energia do vácuo ainda desconhecida. É uma premissa atualmente aceita para explicar, por exemplo, a expansão acelerada do universo. E um dos candidatos é a constante cosmológica, que representaria uma densidade de energia preenchendo o espaço de modo homogêneo. Mas são duas questões, matéria e energia escura, que não estão contempladas no modelo padrão. E a última que eu coloco aqui é a questão do confinamento, né? Por que os quarks e gluons não podem ser isolados e detectados experimentalmente? O modelo padrão não explica que mecanismo está por trás do confinamento. A gente sabe, por exemplo, que o processo de hadronização, hádrons formando bários e mesons, bárions tendo 3 quarks, mesons um quark e antiquark. Um exemplo mais simples seria o próton, que é formado de 2 quarks U e um D. E o outro, o nêutron, um quark U e 2 quarks D. Mas a gente não sabe como que o confinamento ocorre na interação forte quando você vai para as baixas energias. Ainda não se sabe que mecanismo que está por trás disso. Enfim, existem muitas outras questões em aberto no modelo padrão, e tudo isso coloca a necessidade de extensões. De fato, a gente previu muita coisa, sim, mas precisa melhorar, ainda precisa ser estendido para explicar outros problemas em aberto. Por exemplo, algumas propostas você coloca novas simetrias internas.
ou também setores escondidos, ou seja, novas partículas. Alguns saem do contexto que a gente trabalha, que é uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. E você vai para 5 dimensões ou para outras dimensões superiores, de teoria de supergravidade ou teoria de cordas. Uma outra questão bastante abordada é a questão da supersimetria, que você pode vê-la como simetrias entre bósons e férmions, ou buscar ainda mais ela como tendo uma origem no espaço-tempo. Algumas propostas colocam a violação da simetria de Lorentz, ou seja, que a simetria relativística ela é quebrada lá em altíssimas energias e ela chega como efeito em baixas energias, em acoplamentos. Enfim, existem inúmeras outras propostas e neste seminário a gente vai discutir como que entra a introdução de acoplamentos anômalos de gauge. Esse será o objetivo desse seminário. Aqui eu coloquei algumas sugestões de leitura que eu acho importante para, por exemplo, esse artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física é uma introdução básica ao modelo padrão de física de partículas elementares. E tem esses outros 2 artigos de 2019 e 2021 que discute essas questões em aberto no modelo padrão, mas de uma maneira um pouquinho mais avançada. Principalmente esse de 2019 aqui, mas vale a pena dar uma leitura neles. E também destaco o site do PDG, do Particle Data Group, que você tem os dados mais recentes dos experimentos e das constâncias de acoplamento e propriedades das partículas. Isso é atualizado periodicamente. Ou seja, todo mundo que faz física de partículas tem que ficar atento nas atualizações que eles colocam aqui, nos trabalhos de revisão, quais são alguns problemas que foram resolvidos, outros não, quais são as propostas para se resolver essas questões em aberto. E isso é bem elaborado nesse site. Vale a pena dar uma olhada. Vamos agora, então, continuando no tópico de apresentação e contextualização, fazer uma breve revisão do setor de puro gauge da teoria eletrofraca. A gente tem aqui o lagrangiano do modelo padrão, que contempla o setor de gauge, que é o termo relacionado ao setor de spin fraco, contendo os tensores de intensidade F, que é isso daqui. Esse epsilon ABC é o símbolo de Levi-Civita, e esses campos A são os campos de gauge do grupo SU2, diz o spin fraco. A gente tem 3 campos, já que esse índice A vai de 1, 2 e 3. Contempla esse primeiro termo aqui. E o segundo é o termo do grupo U1, de hipercarga fraca, que tem esse campo BMI. E aqui o correspondente tensor de intensidades dele. No caso abeliano, não aparece esse termo aqui de alto quadrático nos campos. E esse é, assim, o modelo do modelo padrão que contempla os bósons de gauge. Depois, essa simetria da teoria eletrofraca SU2-1, ela vai ser quebrada via mecanismo de quebra espontânea pelo Higgs, e a gente vai obter aqui a interação eletromagnética, o grupo 1 abeliano conhecido. Então, a proposta é como que a gente estende algumas extensões que estão aqui dentro, né? E após a quebra espontânea de simetria, a gente reconhece os campos físicos que são combinações daqueles campos. Por exemplo, aqui a gente tem o A1 com o A2, uma combinação deles vai dar esse campo do W, que corresponde ao W mais W menos. E o A3 com o B, combinações dele envolvendo seno e cosseno desse ângulo θ, que é o ângulo de Weinberg, vão nos dar essa combinação, fornece o campo Z0,
e essa outra aqui forneceria o fóton. E já é conhecido que o seno ao quadrado de θ é aproximadamente 0,23. Ou seja, aqueles campos A1, A2 e A3 e o B, combinações deles formam os campos físicos, o Z0, o fóton e o W+, W-. E aqui eu coloquei, por exemplo, a relação de Gell-Nishijima, que a gente tem a carga eletromagnética, é uma combinação do isospin fraco e da hipercarga. Aqui, na verdade, é a terceira componente do isospin fraco. E aqui, por exemplo, eu coloquei uma tabela com os bósons de gauge. A gente tem que o W+, W- possui carga elétrica mais ou menos 1. O número quântico de isospin é mais ou menos 1. E hipercarga fraca é igual a 0. E o Z0 e o fóton, eles são neutros, por isso tem carga elétrica igual a 0. E os outros números quânticos também são iguais a 0. Cara, você pode aplicar isso, essa relação de Gell-Nishijima, para outras partículas. Como aqui a gente está apenas interessado em acoplamentos anômalos de gauge, eu só coloquei dos setores dos bósons de gauge mesmo. E daquele lagrangiano do modelo padrão que eu coloquei anteriormente, se a gente faz a mudança para aqueles campos físicos, a gente consegue extrair esses vértices de interação. Por exemplo, W+, W- interagindo com o fóton, o W+, W- com o Z0, as interações entre os Ws, com 4 Ws aqui, interações do fóton com W+, W-, interações envolvendo Z0s e Ws, e aqui o outro que é fóton, Z0 e W+, W-. Observa que toda vez que aparece um W+, tem um W-, justamente para cancelar os fatores de fase e respeitar a simetria. Mas, se você observar nesses vértices, não existe trivértices ou quadrivértices envolvendo apenas o fóton e Z0. Ou seja, toda vez que aparecer o fóton aqui, ou o Z0, ou o fóton e Z0, nós temos o W+, W-. Não existe, por exemplo, uma interação de 4 Z0s, ou de 4 fótons, ou de 2 fótons e 2 Z0s. No modelo padrão, naquela construção que eu coloquei inicialmente do lagrangiano, só consegue extrair esses 6 vértices de interação. E aí vem qual é a proposta, né, dos acoplamentos anômalos neutros, que são novos vértices, ou seja, novas interações ou correções aos vértices anteriores. E aqui eu faço alguns exemplos, algumas categorias. A primeira delas é acoplamentos anômalos de gauge no setor de Higgs. Você tem aqui o dublete de Higgs. Isso aqui é do modelo padrão, que é uma teoria de campo escalar tradicional, só que ao invés da derivada normal, você tem a derivada covariante de gauge, que é o acoplamento do Higgs aqui com os grupos do SU2, que envolve esse AJ-Mi, sigma-J é a matriz de Pauli, e o acoplamento com o B1, que é da hipercarga, ou seja, o acoplamento do spin e a hipercarga na derivada covariante do Higgs. G e G' são as constâncias de acoplamento. E V de φ aqui eu estou denotando como potencial de Higgs. Ou seja, como estender isso? Aqui eu coloquei algumas extensões que podem ser encontradas nesse artigo do Eboli e outros autores, que foi publicado no Physical Review D. E a primeira delas, que você pode fazer combinações dessa derivada covariante aplicada no campo de Higgs,
Uma delas é com 4 Ds, demi, deni, contraído com demi, deni. A outra é muito parecida com a primeira, só que você troca os índices. Os índices ficam contraídos no primeiro, mi aqui e ni aqui. E é interessante observar que esses tipos de acoplamentos que você estende, eles podem gerar, por exemplo, existem várias interações, mas coloquei uma delas, que é uma interação de 4 Z0s, que não tinha no modelo padrão. Uma outra categoria seria acoplamentos do Higgs mais os bósons de gauge. Daí eu introduzi essa notação do F chapéu, que é a contração do F com as matrizes de Pauli sobre 2. Ou seja, o tensor de intensidades do grupo SU2 vezes a matriz de Pauli. Aqui tem a soma no índice J. TR é a operação de traço. E essas combinações que a gente tem, 2 Fs contraído entre eles e as derivadas do Higgs. Ou, no segundo M1, é muito parecido com o primeiro, só que mudando os índices. Agora você tem índices do F contraindo com a derivada covariante. Uma outra possibilidade é fazer esses acoplamentos entre o setor de hipercarga e o setor de Higgs, ou seja, B mini ao quadrado com as duas derivadas de Higgs, ou coisas similares com isso, mas mudando as contrações nos índices, como esse M3 aqui. E também uma outra possibilidade é você fazer acoplamento Higgs, o tensor de intensidades do grupo SU2, ou seja, do isospin fraco, e também colocar a hipercarga fraca aqui. Ou seja, você acoplar Higgs, isospin e hipercarga. Esses tensores de intensidades e as derivadas do Higgs acopladas, e também mudar os índices também, fazer outros tipos de contrações. Eu até coloquei que esses últimos 3 aqui, por exemplo, geram várias interações, mas uma delas é a interação de 3 Z0s e um fóton. Uma outra possibilidade é o setor de puro gauge, ou seja, interações só com Fs, aqui mudando o primeiro e o segundo, você muda as contrações dos índices, e o outro é você acoplar os setores de hipercarga com os setores de isospin, que é esses 2 Fs aqui com o B ao quadrado. E assim também você pode ir brincando, tendo outros tipos de contrações dos índices. E nesses casos você pode gerar, por exemplo, interações de 1 Z0 com 3 fótons e 2 Z0s e 2 fótons. E a gente começa a perceber que até uma dificuldade que tem existem muitas possibilidades. Você pode construir vários tipos de operadores mudando as contrações dos índices. Mas aqui nesse trabalho, nesse seminário, a gente vai discutir uma classe muito particular, que é os chamados acoplamentos anômalos neutros, ou seja, só os vértices de interação que envolvam o fóton e o Z0, ou seja, o fóton com Z0, ou alta interação entre fótons ou alta interação entre Z0s. E justamente foi isso que eu coloquei nesses exemplos, que olha, tem interações entre Z0 e fóton nesses tipos de acoplamento. Vamos continuar, então. Uma outra observação que eu coloco aqui, que normalmente esses acoplamentos eles aparecem com um cutoff na teoria. Eu coloquei um exemplo, que é o que eu terminei anteriormente, dos Fs, se acoplar o setor de isospin com o setor de hipercarga. Daí, para que você tenha um lagrangiano com a dimensão correta, você introduz aqui um cutoff lambda, aqui aparece na quarta potência. Esse cutoff tem dimensão, ele representa alguma escala de energia na qual a teoria é válida. Pode ser uma massa ou uma escala de uma nova física. Enfim, normalmente esses acoplamentos eles são supressos por esse cutoff. Na 4, dependendo de outros
acoplamentos, pode ser outras potências, mas é importante sempre garantir que o lagrangiano tenha a dimensão de massa correta, já que você tem acoplamentos quárticos, aparece esse lambda na 4. E a gente começa a ver os acoplamentos anômalos de gauge. Tem duas visões assim, que a gente pode olhar. A primeira é uma física além do modelo padrão, e aí a gente está pegando essa física além do modelo padrão e vendo o efeito dela em baixas energias, através de teorias efetivas. A segunda é, esses tipos de acoplamento, eles podem ser, alguns deles, podem ser gerados com correções quânticas ao modelo padrão. Ou seja, o modelo padrão está bem estabelecido classicamente, mas daí se você quer fazer testes de precisão dele, correções quânticas, alguns acoplamentos são gerados. Então tem esses dois possíveis caminhos. Aqueles que quiserem dar uma olhada em alguns trabalhos de revisão de acoplamentos anômalos de gauge, eu coloco esse trabalho aqui, em 2016, esses 3 autores, que foi publicado no Review of Modern Physics. E aqui coloca bem o status da situação, quais são os acoplamentos, várias tabelas. Para quem quer ter um panorama geral, essa referência é muito boa. Já que a gente também comentou de teorias efetivas, eu coloquei essas 3 referências. Esse trabalho de 2017, publicado no Physical Reports, também trata a discussão do modelo padrão como uma teoria efetiva. E esses 2 livros, Effective Field Theories, publicado em 2016, e esse de uma introdução às teorias efetivas, de 2021, mais recente. Então, esses 2 livros, eles abordam teorias efetivas, mas também tem alguns capítulos introduzindo isso no contexto do modelo padrão. Então, vale a pena ter esses 2 livros e também ler esse artigo aqui. Bom, enfim, acho que é importante a gente colocar algumas motivações que agora vem na discussão dos acoplamentos anômalos neutros. E eu coloquei esse trabalho de Arnoud Salan e Kobach-Dizzy, de 2017, publicado no European Physics Journal C. E o que eles fazem é, você introduz uma teoria de Bohr-Info no setor de hipercarga, ou seja, é o mesmo modelo que Bohr-Info fez no setor eletromagnético, mas agora você coloca isso no setor de hipercarga, substituindo o tensor de intensidade de Maxwell pelo B-mini. E eles mostram que essa teoria não linear no setor de hipercarga seria uma possível solução para a simetria matéria-antimatéria. No fundo, eles mostram que isso acoplado ao setor de Higgs tem uma solução de monopolo eletrofraco, e esse monopolo teria alguns certos decaimentos, e se satisfazer algumas condições, ele facilitaria alguns processos e outros não, trazendo essa possibilidade de que se produziu mais matéria do que antimatéria no universo primordial. Esse aqui é o lagrangiano, ou seja, Bohr-Info no setor de hipercarga. Daí aparece o tensor de intensidades ao quadrado, dentro da raiz, essa contração do B com o betil. Esse betil é o tensor dual, ou seja, a contração do B com o símbolo de Levi-Civita. E beta é o parâmetro de Bohr-Info. Essa é a proposta dos autores. Daí o que a gente tem é que a não linearidade no setor de hipercarga tem 2 implicações. A primeira é que após a quebra espontânea da simetria, a gente vai ter um eletromagnetismo não linear. E em seguida, naturalmente, isso vai trazer acoplamentos anômalos neutros, ou seja, interações entre o fóton e o Z0. Essa segunda parte dos acoplamentos anômalos neutros não foi explorada inicialmente no trabalho dos autores que eu citei
anteriormente. A nossa contribuição, ela está publicada nesse archive de 2021, e depois foi aceito no European Physics Journal C. É um trabalho em colaboração com o Mário Neves, da Federal Rural do Rio de Janeiro, o Elael, do CBPF e o Patrício, do Chile. E a nossa proposta é, vamos então estender o setor de hipercarga com termos não lineares. Eu coloquei aqui, esse aqui seria o lagrangiano, que a gente tem, que é o menos 1/4 b mini ao quadrado, que é a proposta do modelo padrão, e mais correções não lineares. E aí você coloca algumas restrições. O que seriam essas correções não lineares? Primeiro, a restrição é que contém apenas termos de interação. Neste caso, a não linearidade introduz apenas quadrivértices, não tem trivértices. Isso é próprio da estrutura da não linearidade. A segunda é a invariância de Lorentz, ou seja, você ainda, aqui nós estamos querendo ter a simetria relativística nas contrações. E a invariância de Gauge, aqui no presente caso da simetria de hipercarga, antes da quebra espontânea da simetria. Com essas três restrições, a gente tem que esse lagrangiano só pode ser função dessas duas quantidades. O f, que equivale a menos 1/4 do b mini ao quadrado, esse fator menos 1/4 depende da convenção dos autores. Mas o importante é que é o b ao quadrado e a contração do b com o seu dual. Ou seja, tem que ser uma função dessas duas quantidades. E a proposta que se tem aqui é, esse seria o caso geral contendo acoplamentos quárticos, ou seja, f quadrado, g quadrado ou fg, e essas constantes QC1, QC2 e QC3, note que esse terceiro termo quebraria a paridade. E após a quebra espontânea da simetria, você teria uma quebra de paridade na interação eletromagnética. Normalmente isso é evitado. No caso particular de Bohr-Infeld, que é aquela teoria, quando você faz a expansão da raiz quadrada e pega os termos, como eu coloquei aqui, quadráticos em f e em g, no caso de Bohr-Infeld, a gente tem o menos 1/4 b mini ao quadrado, 1 sobre 2 beta ao quadrado, f2 f quadrado g quadrado. Então, nesse caso, ficaria que xi1 igual a xi2, 1 sobre 2 beta ao quadrado, e que xi3 igual a zero. Já que a teoria de Bohr-Infeld respeita a paridade, esse xi3 é automaticamente nulo. E a gente tem, primeiro, notar que esses f e g quadrado eles são supressos, né? Aparece esse parâmetro de Bohr-Infeld ao quadrado no denominador. E a nossa ideia é analisar esse tipo de extensão, né? Após a quebra espontânea da simetria, a gente tem que o campo B é uma combinação do A com o Z, ou seja, você pode fazer transformação inversa. A gente tem que o B é o cosseno do ângulo de Weinberg vezes o campo A, menos o seno do ângulo de Weinberg vezes o campo Z. E substitui isso no lagrangiano de Bohr-Infeld, ou até no caso mais geral não linear. Automaticamente, como tem aquele F e G, você vai gerar acoplamentos anômalos, neutros, isso é importante, e quárticos. Ou seja, alta interação do fóton, você tem uma interação de 4 fótons, interação de 3 fótons com um Z0, 2 fótons e 2 Z0s, 1 fóton e 3 Z0s, e alta interação de 4 Z0s. Ou seja, colocou não linearidade no setor de hipercarga, como consequência você tem essas interações que não tinham no modelo padrão. Lembra que nos slides anteriores que eu coloquei, toda vez que aparecia fóton Z, tinha o W mais W menos. E aqui você não tem, por isso que são ditos anômalos. Evidentemente, você pode reescrever o lagrangiano não linear em termos desses 5 lagrangianos, 4 fótons e assim por diante, separar cada setor. E o objetivo principal é colocar limites nas constantes de acoplamento utilizando eventos no LHC, ou seja, em colisores de partícula relacionados a esses vértices anômalos neutros.
Ou seja, você unir a teoria com a fenomenologia. E aqui eu coloquei um caso, que é esse trabalho do Baldenegro e outros autores, publicado no Journal of High Energy Physics, de 2017, e eles fazem um estudo fenomenológico do acoplamento anômalo neutro de 3 fótons com um Z0. Seria esse processo aqui, né? Os prótons sendo espalhados e no meio tem fóton-fóton. Essa bolinha está colocando que pode gerar um monte de interações aqui, correções quânticas, e aqui espalhando um fóton e um Z0. Ou seja, no LHC você tem os íons de chumbo, representando pelos fótons, pelos prótons aqui, e esse processo que eles estudaram. E aí, fazendo estudos de taxa de decaimento, seção de choque, eles chegam no seguinte resultado. O primeiro é, o lagrangiano relacionado a esses acoplamentos é esse, que tem 3 Fs e um Z. Daí tem esses tipos de contração. F ao quadrado e F contraído com Z, onde o F é o tensor de intensidades do fóton, Z é o tensor de intensidades do Z0, e F-til e Z-til são os respectivos tensores duais. Daí tem essas contrações, onde que Si-til, eles são as constâncias de acoplamento. E o que eles mostram, aí vem do trabalho da fenomenologia, de explorar esses resultados nos aceleradores, é que essas constantes, elas estão vinculadas, elas estão satisfazendo o seguinte limite, né? O Xi quadrado mais Xi-til ao quadrado menos meio Xi-til, a raiz disso tem que ser menor que 1,3 vezes 10 na menos 9 gigaelectrovolts na menos 4. Ou seja, tem esse bound, né? Esse limite nessas constantes. E agora vem, que a gente mostrou no nosso trabalho, é que antes era um estudo fenomenológico, então você não sabia exatamente quem era esse Xi-til. Mas no caso da teoria de Bohr-Infield, é possível mostrar que eles têm esse seguinte valor, né? Que Xi-til é menos 1 sobre 16 beta ao quadrado, seno de 2θ, cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, tem uma teoria explicando onde que são esses valores. Utilizando que seno ao quadrado de θ é 0,23 e beta igual é um parâmetro de massa ao quadrado, onde m é o parâmetro de massa, jogando esses resultados na relação anterior, que eu mostrei, essa daqui, o que se mostra é que esse parâmetro de massa ele tem que ser maior que 78,5 gigaelectrovolts. Aqui eu fiz uma comparação com outro resultado de Ellis e outros autores, publicado no Physical Review Letters, de 2017, está aqui o número do archive. Eles fazem um espalhamento muito parecido com o anterior, só que aqui só envolvendo 4 fótons, ou seja, só uma alta interação eletromagnética aqui. Próton, próton, e aqui fóton, e interação com 4 fótons. E o que eles chegam é que o parâmetro de massa associado, o análogo que a gente tem aqui, seria, no caso eletromagnético de alta interação de fótons, maior que 100 GeV. Então, os valores assim, eles estão muito próximos, né? Vamos continuar. A conclusão parcial é a não linearidade no setor de hipercarga, ela automaticamente gera esses acoplamentos anômalos neutros. 4 fótons, 3 fótons, um Z0, 2 fótons, 2 Z0, 1 fóton, 3 Z0 e 4 Z0. Ou seja, não tem como escapar. Botou não linearidade no setor de hipercarga, esses acoplamentos eles aparecem após a quebra espontânea da simetria. Para qualquer teoria não linear, não no caso necessariamente no caso particular de Bohr-Infield. A gente trabalhou bem o caso de Bohr-Infield, já que tinha a motivação do Arun Salam e Kubakdise, mostrando que isso seria uma possível solução da simetria matéria-antimatéria. E extraímos aquele vínculo no parâmetro beta, ou equivalentemente no parâmetro de massa.
aplicando o resultado de Baudenegro nesse setor de 3 fótons com Z0. Ou seja, explorando esse setor aqui, 3 fótons Z0, você consegue esse bound no parâmetro. Aqui eu coloquei uma observação, que os outros acoplamentos, 2 fótons, 2 Z0, 1 fóton e 3 Z0, 4 Z0 ainda não foram analisados. No caso, a gente fez também no trabalho o setor de 4 fótons e obtivemos limites superiores mais restritivos com dados mais recentes. Daí, voltando aqui, no caso do Hélios, esse foi um trabalho de 2017, mas tem resultados já de 2021 nos aceleradores. E a gente consegue encontrar na faixa de 400 GeVs, por aí mais ou menos. Isso já é mais restritivo com os dados mais recentes. E vamos agora para a terceira etapa, que é a introdução de um campo eletromagnético externo. Eu coloquei aqui algumas motivações. A primeira delas é a geração de termos de mixing com o fóton. Ou seja, quando você bota um campo externo, o fóton pode decair, ou seja, converter em outra partícula e vice-versa. Em alguns cenários isso acontece, esse mixing, né? E uma outra possibilidade é mudanças no índice de refração. Por exemplo, tem uma birrefringência, quando o sinal de luz se propaga numa direção perpendicular ou paralela ao campo externo, os índices de refração são diferentes, né? Isso é algo que em algumas vezes acontece também. E do ponto de vista da teoria, o que a gente faz é isso aqui, é decompor o campo AMI no campo do background, ou seja, no campo eletromagnético externo, pode ser um campo magnético externo ou um campo elétrico externo. Ele é descrito por esse AMI de B. E esse AMI pequeno seria o correspondente associado ao campo do fóton. E o que a gente vai fazer, a proposta é considerar essa decomposição nos acoplamentos que tinham no L não linear. Que no fundo, já que depende do F do tensor de intensidades, você decompõe esse tensor de intensidades no tensor de intensidade do background, ou seja, esse F mini B, e o F', que é o tensor de intensidades do fóton, mantendo o Z inalterado. Você está fazendo só uma expansão no campo externo eletromagnético. E aí a gente mostra, é possível, analisando cada termo, por exemplo, o caso da interação lagrangiana de 4 fótons, você gera bilineares, que são 2 campos, trivértices, que não tinha na teoria não linear, ela só tinha quadrivértices, mas agora você gera um trivértice do campo do fóton com o campo do Z, ou aqui no caso uma alta interação entre fótons. E normalmente a gente escolhe o campo externo como sendo constante. E o objetivo inicial é a gente analisar os termos cinéticos, ou seja, os bilineares nos campos, os termos quadráticos, né? Aqui, por exemplo, outros lagrangianos que eu coloquei. O lagrangiano de 3 fótons e 1 Z0 é interessante porque ele gera bilineares, mixing do fóton com o Z, ou seja, aparece um campo do fóton e um campo do Z. Há essa mistura. No caso do lagrangiano de 2 fótons e 2 Z0s, você tem bilineares de Z0 e esses outros lagrangianos, 1 fóton, 3 Z0s e 4 Z0s, eles não produzem bilineares. Quando se faz a expansão, só tem trio ou quadrivértices. E fazendo toda essa expansão, aqui eu coloquei só a estrutura, evitando as expressões complexas desses tensores, a gente consegue colocar o nosso lagrangiano biliar nessa seguinte estrutura. Você tem esse campo do A e o Z, e aparece esse O4, gama, esse O de mixing e esse outro operador aqui. Onde esses operadores, eles dependem do campo eletromagnético externo. Já que estou trabalhando no caso dos bilineares. E a gente tem, com o resultado anterior, já que tem esse termo fora da diagonal, ó, de mixing, você produz algo desse tipo aqui. É o campo do fóton se acoplando com o campo do Z.
através desse operador de mixing. Ou seja, possivelmente aqui você tem uma oscilação fótons e zero. Caso você faça esse campo externo igual a zero, esse operador também é zero. Eu fiz uma observação aqui que existem outras consequências fenomenológicas nos vértices de interação. Por exemplo, nesse caso, se a gente vai além dos bilineares, de pegar o lagrangiano de 3 fótons em um Z0, você vai aqui gerar um trivértice envolvendo 2 fótons em um Z0. E aqui seria interessante, por exemplo, a gente analisar o teorema de Landau-Yang. O teorema diz que um bóson massivo não pode decair em 2 fótons on-shell. Mas, no presente caso que a gente está considerando, a gente estaria violando alguma das premissas desse teorema. Por exemplo, os teus fótons on-shell já não são fótons de Maxwell, mas são fótons da teoria não linear. Aqui, provavelmente, a gente já quebrou a simetria relativística porque a gente colocou um campo eletromagnético externo. Ou seja, existe uma direção privilegiada que é a direção do campo externo. Uma vez que a gente quebrou uma dessas premissas desse teorema, é passível de se analisar se de fato o Z0 decai em 2 fótons nesse contexto particular. Isso ainda não foi explorado. Aqui as conclusões gerais. A primeira que a gente mostrou é que a não linearidade no setor de gauge do grupo de hipercarga, se você botar não linearidade, automaticamente você gera acoplamentos anômalos neutros. Aqui, só sendo quadrivértices, acoplamentos quádricos. Em segundo, a introdução de um campo eletromagnético externo, eles podem trazer alguns efeitos, por exemplo, oscilações fótons Z0 e trivértices, a geração de trivértices anômalos neutros, que não tinha na teoria não linear inicialmente. Algumas perspectivas que eu coloco aqui, a primeira, já que tem provavelmente se você tem esse operador de mixing, isso deve ter uma conversão de fótons em Z0, essas oscilações. E seria interessante aplicar isso no caso em que calcular essa probabilidade de conversão fótons Z0 e ver possíveis aplicações em objetos astrofísicos. Por exemplo, você tem uma estrela de nêutrons, uma magnetar que tem campos magnéticos muito intensos, e se o fóton passar nessas regiões, esse campo externo não poderia fazer com que o fóton decaia no Z0, ou tem esse tipo de oscilação. Como que isso depende do campo externo, ou se isso não impõe mais restrições de observações astrofísicas no parâmetro beta de Bohr-Infant, por exemplo, são questões que ainda não foram feitas. E uma outra possibilidade, indo na motivação inicial, né, agora, se a gente começa a introduzir não linearidade no setor de gauge do grupo não abeliano, no caso do SU2, provavelmente nesse caso a gente vai para categorias que envolvem acoplamentos anômalos de gauge carregados, que agora contenham os bósons W+, W-. Isso ainda não chegamos a investigar, né? E com isso eu finalizo a apresentação, agradeço a todos pela atenção, aqueles que quiserem podem entrar em contato com o e-mail que eu passei no início da apresentação e serão muito bem-vindos para a discussão. Até mais aí, pessoal.